Boa tarde, de novo. Ó, esse cartaz, especificamente, vocês não aprenderam, que foi no dia que foi cancelada as aulas, foi uma quarta, daí quinta-feira já não tinha muito movimento lá no Líria. E de manhã só foi meia dúzia de alunos, né, da DAUT. Então, continuando aqui. Ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis, pessoal? 30, 45, 60. É os que mais nós vamos utilizar na geometria moderna. Por que esses? Por isso que se chama notável. É as principais, é mais rápido de entender. As outras, querendo nós suponhamos pegar ângulo de 55, você vai ter que jogar lá na tabelinha da aula passada, transformar ele num número irracional, que é o número decimal com vírgula, que fica chato de calcular. Daí aquele número decimal com vírgula você teria que formar uma fração para depois você estar utilizando. Aqui vai ser um pouquinho mais prático porque tem umas regrinhas, uns detalhezinhos bem mais rápido para vocês entenderem. As razões trigonométricas de 30, 45 e 60 são frequentemente nos problemas, por isso que vamos utilizar esses problemas. Então aqui ó, o 30, pessoal, o seno de 30 é meio. Como assim, professor? Precisa fazer conta? Não, essa tabelinha já está, resumidamente. Isso aqui é o resumo daquela tabelona grande. Sério, professor? O resumo? O resumo. Numericamente vai ser o mesmo valor? Sim. Não esqueça que são valores aproximados, mas esse aqui é um valor mais aproximado que você vai ter. Então, seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Ó, não esquecendo que um soma e outro vai diminuindo. Então, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 1, raiz de 2 sobre 2 e meio de novo. A tangente, como eu falei, ela é toda especialzinha, toda misteriosa. Então, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Cuidem com isso. Tem umas musiquinhas na internet, eu vou colocar lá, tá? Porque eu não sei cantar. Continuando aqui, como vamos fazer essas continhas? Calcule o valor de x do triângulo retângulo, da figura abaixo. Então, pessoal, ele tem um ângulo, certo? Sim ou não? O ângulo, ele já está falando quanto que é. Qual que é o nosso ângulo? 30. Me diga uma coisa, agora você tem que identificar. Você tem o valor da hipotenusa, valor do cateto oposto e valor da cateto oposto e cateto adjacente. O cateto adjacente você não tem o valor. Então me diga uma coisa, eu conseguiria fazer o cosseno dele? Não. Eu conseguiria fazer a tangente dele? Não. Então, justamente como eu tenho dois valores, que é o cateto oposto com a hipotenusa, então eu só posso utilizar o seno, pessoal. Aqui você já vai ter que ter essa percepção. Então aqui, ó, o seno de 30, porque é o valor que eu tenho no ângulo, e os valores que eu tenho para constituir o seno, então ficou o cateto oposto, que seria o x, e a minha hipotenusa, que é o 8. Eu tenho esse valor? Ainda não. Eu sei que seno de 30 é quanto na minha tabelinha? Meio, turma. Meio. Então eu vou pegar esse meio e multiplicar cruzado. Sério, professor? Regrinha de 3 uma hora dessa? Teorema detalhes? Sim. Então 1 vezes 8 dá 8 e 2 vezes x dá 2x. O que está multiplicando passa dividindo e x é igual a 4. Isso vale, professor? Claro que vale. Pense o seguinte, se eu colocasse 4 divididos por 8 aqui, quanto que não seria? Não seria a metade? Eu teria 4 barras de chocolate dividido para 8 pessoas, quantos pedaços ia ficar? Ia ficar meia barra de chocolate para cada um. Pense assim um pouquinho, geometricamente daí. Esse exemplo, o exemplo número 2, é um pouquinho bem mais elaborado do que você imagina. Presta atenção agora. Calcule os catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 6. E um ângulo mede 60. E professor, agora ferrou tudo de novo. Vamos de novo. Eu tenho valor da hipotenusa. Eu tenho valor dos catetos? Nenhum. Dá para fazer por Pitágoras? Porque precisaria de um ou de outro. Então não adianta. Ele deu um ângulo. Então um ângulo de 60. Vamos fazer o seguinte. Qual que é o meu cateto oposto? O cateto oposto do ângulo é o x. Então vamos aqui, ó, no meu exemplo. O cateto oposto vai em cima, sim ou não? Sim. A minha hipotenusa vai em baixo. Coca, ó, cateto oposto e hipotenusa. Quanto que é o seno de 60, turma? Olha lá na nossa tabelinha. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2.
Então aqui igualando, raiz de 3 sobre 2. Então seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. X dividido por 6, x dividido por 6. Professor, regra de 3? Sim. Raiz de 3 vezes 6, 6 raiz de 3. 2 vezes o x, 2x. O que está multiplicando passa dividindo. Então ficou 6 raiz de 3 divididos por 2. Aqui, pessoal, dá para simplificar. Quantos 2 cabem no 6? 3. Então, o valor de x, quanto que vale? 3 raiz de 3. Colocando aqui, ó, 3 raiz de 3. Faça por hipotenusa, professor. Dá para fazer por... Desculpa, não é por hipotenusa. Dá para fazer por Pitágoras. Não é. Resposta errada. Nós temos o ângulo ainda. Nós temos que fazer o valor de y. Vamos lá. O cosseno de y. Por que nós vamos fazer o cosseno de y? Você tem a hipotenusa e você tem o cateto adjacente. Quando você tem os dois, você tem que utilizar o cosseno, turma. O cosseno de 60 quanto seria? Vamos lá no nosso tabelinho. Cosseno de 30, 45 e 60. Opa, é meio. Continuando aqui. O seno de 60 então virou meio. Y divididos por 6. O 6 é o valor da hipotenusa e esse é o cateto adjacente. 1 vezes 6, 6. Y vezes 2, 2y. O que está multiplicando passa dividindo. 6 divididos por 2. Eu tenho 6 barrinhas de cereal dividido por 2 pessoas, ficam 3. Então, o meu cateto adjacente seria 3. Consigo fazer isso? Sim, você consegue fazer isso. Só que você tem que tentar e observar o que você está fazendo, tá ok? Qualquer dúvida, Google Class, tá bom, turma?